Vamos lá, então. Eu dividi a aula da seguinte forma: tem uma parte muito teórica, né? O miolinho dele, que ele vai falar sobre o ato de fé, é muito conceitual. Então, eu achei por bem apresentar nos slides, eu fiz um resumo do que está no livro, e isso no miolo, né? E aí depois, mais para frente, a partir do item 10.8, 10.7 fica um pouco mais reflexivo, e aí a gente faz a leitura. Começa fazendo a leitura no miolo. Eu faço a explicação, a apresentação, no caso, de forma resumida, e aí no final a gente faz a leitura para, acho que, ir mais rápido e não ficar tão cansativo, em razão de ser muito conceitual, tá? É um capítulo bem conceitual, pelo que eu percebi. Tá? Então, eu vou ler a reflexão, e aí depois alguém lê a introdução e o 10.2. Pode a fé ser raciocinada? Quando se fala em Papai Noel a uma criança, quando a donzela acredita na vinda do seu príncipe encantado, e quando o homem ouve e acredita que o profeta Elias não morreu e subiu aos céus numa carruagem de fogo. Esses casos se caracterizam como ato de fé. Inúmeras são as crenças e crendices que dirigem os atos do homem. A razão é capaz de nos auxiliar no descarte de certas crenças. As doutrinas religiosas também estariam sujeitas ao crivo da razão? Finalmente, seria a razão uma ferramenta que Deus disponibilizou ao homem para orientar sua fé? Então, aqui duas observações. Primeiro, ele traz exemplos e pergunta se esses exemplos se caracterizam como ato de fé. Então, primeiro a gente precisa descobrir o que é um ato de fé, né? Para depois concluir se esses exemplos se caracterizariam ou não como atos de fé. E também vai falar muito sobre a razão como uma ferramenta para ser utilizada junto com a fé, né? Para nos guiar de forma racional, sem colocar, sem depositar, né, a nossa crença em algo de repente infundado, né? Então, a razão como um contraponto à fé, que é a fé raciocinada, né? Então, acho que a gente pode ler a introdução, se alguém puder ler a introdução, e aí deslancha. Porque essa reflexão ela vai ser respondida mais lá na frente, né? No transcurso do capítulo. Alguém se habilita? Eu leio. Legal. Introdução. Este capítulo tem por objetivo investigar e refletir sobre um assunto de grande importância para o homem, a fé. Muitos se dizem religiosos e muitos têm a sua crença ou a sua religião, mas, com certeza, poucos se voltaram para o entendimento do que é a fé propriamente dita. Pretendemos discutir e elucidar o assunto que é a base de todas as religiões. A fé é um assunto extremamente popular, porém de conceituação muito ampla. A grande maioria dos homens jamais refletiu profundamente sobre o tema e, como tudo, as opiniões é que permeiam. Para muitos, a fé é a crença nos dogmas das religiões. Para outros, é a perseverança no alcançar de um objetivo através de uma divindade, de um intermediário ou mesmo de um homem. Eu trouxe o conceito aqui, né, de crença, que é uma convicção, né? É uma convicção íntima, é uma certeza.
aquilo que se considera verdadeiro, não necessariamente racional, é algo íntimo. Você crê em algo e isso é uma verdade para você, é uma verdade íntima, né? Deixa eu ver se... E também ele fala em dogmas, né? Conceito de dogmas, que é um ponto fundamental, o mais importante de uma doutrina religiosa, que se apresenta como algo indiscutível e inquestionável. Causa delimitada, opinião estabelecida, firmada ou inquestionável, é um preceito. Qualquer discurso ou ideologia de teor inquestionável. Então, desconfia-se, né? Quando algo é colocado, é imposto, eu acho que cabe a nós desconfiar e procurar usar a razão, tanto na religião quanto em qualquer outro tema, né? E antes de passar para o próximo, eu queria trazer para vocês, eu não sei se vocês já tomaram conhecimento do livro Sapiens, se alguém já leu, começou a ler, você já ouviu falar. Inclusive, eu descobri esse livro aqui, no curso de filosofia, foi uma menção feita pelo Ricardo Mello, e aí eu comprei, ele ficou parado um tempão na estante, e recentemente eu comecei a ler. Tá? E ele tem tudo a ver com o que vai ser discutido, só que na visão científica. Tá? Na visão científica. Então, que é legal fazer esse paralelo também. Esse livro, só um parênteses, Vanessa, eu conheço o livro da minha filha, depois eu fui ler os outros livros do Harari, Homo Deus, né? Tem uma aula 4 da Escola de Filosofia, da Escola de Aprendizes do Evangelho, que são as raças primitivas. Aquela aula, hoje, eu faço em cima do Sapiens, porque ele deu um upgrade aí naquilo que estava lá. Né? Então, ele vai explicar direitinho. Então, você tem a posição da doutrina e você tem a posição da ciência. E as duas se encaixam perfeitamente. Muito. Então, só cortando rapidinho, coincidência, o meu filho falou sobre esse livro, ele leu. Quando a gente estava conversando, ele falou sobre esse livro, ele leu. Sim, legal. Por isso que ele estava bem embasado. Ele só viu lá da ciência. Que graça, que fofo. Então, mas a religião complementa, né? A religião ou a espiritualidade, no caso, ela vem em complemento a essa parte científica. E isso vai ficar bem esclarecido nos capítulos seguintes, né? Então, o que acontece? A revolução cognitiva do Homo sapiens, né? Do sapiens, começou há 70 mil anos atrás. E com ela veio a evolução da linguagem, tá? Então, a nossa linguagem, uma das teorias, é que a nossa linguagem singular evoluiu como um meio de partilhar informações sobre o mundo. Antes de mais nada, o homem é, antes de mais nada, um animal social. Né? A cooperação social é essencial para a sobrevivência e a reprodução. Então, a característica verdadeiramente única da nossa linguagem é a capacidade de transmitir informações de coisas que não existem. Olha isso, capacidade de transmitir informações de coisas que não existem. Isso nos diferencia, tá? Por isso nós criamos as lendas, os mitos, os deuses, e religiões aparecem pela primeira vez com a Revolução Cognitiva. Graças à revolução cognitiva, o Homo sapiens adquiriu a capacidade de dizer: o leão é o espírito guardião da nossa tribo. Essa capacidade de falar sobre ficções é a característica mais singular da linguagem dos sapiens. Então, isso está dentro de nós, ok? Desde que o homem aprendeu a linguagem, ou evoluiu a linguagem, ele traz isso dentro dele, a ficção, a criação. Assim como a gente cria, a gente acredita naquilo que é ficção, tá? Então, essa é uma teoria científica, tá? É
uma introdução ao capítulo seguinte, tá? Se alguém puder ler, se alguém quiser comentar, né, sobre mais algum comentário também, que eu vou falando, né, e vocês me interrompam e falem, né, por favor. Quem que pode ler? Eu posso ler. Então leia. Não, Pode ler. Pode ler. A próxima eu leio. É a 10.2, né? Isso. Tá. A fé como atributo do Espírito. Muitos são os atributos que o Espírito tem, a imagem e semelhança daqueles existentes em grau infinito da divindade, na divindade. Eles se encontram no Espírito, na forma do germe, todos em potencial, aguardando seu desenvolvimento. O ser viajor, através de suas vivências na matéria ou não, atualiza essas potencialidades. São Marcos, em seus temas, afirma que a fé e a razão são as duas pernas que conduzem o corpo. Elas pertencem à essência da natureza humana. Então, a fé e a razão pertencem à natureza humana, que é o que está escrito, que é uma das teorias do Sapiens, né? No caso, ele não fala em fé, né? Ele fala na ficção. Isso está entranhado em nós. A criação e a crença está entranhado em nós. Nós vamos acreditar no que quer que seja na religião, seja na filosofia, nos teóricos da filosofia. E a gente precisa disso para ser completo, né? Eu entendo que é inerente ao ser humano. Então, quando São Marcos falou a verdade, né? Que a fé pertence à essência da natureza humana. É uma verdade, né? Então, não tem como a gente fugir. O seu filho, seus filhos, Ana, eles têm fé na ciência, né? Eles podem vir a ter fé na espiritualidade mais para frente, mas eles têm fé, né? Só mudou o objeto, né? Então é isso, né? Acho que alguém quer fazer algum comentário, a gente pode prosseguir, né? Essa parte agora que vem é a parte mais teórica, mais chatinha, né? Que é sobre o ato de fé, tá? Vai do capítulo 10, dos itens 10.3 a 10.6, tá? Então, o ato de fé, ele tem requisitos, tá? Requisitos conceituais, objetivos, tá? Então, a princípio, ele questiona o que é o ato de fé. E aí ele diferencia o ato do objeto. O ato é o nosso pensamento, é o nosso desejo. O objeto é aquilo que a gente quer. Tá? Então, o ato é o sujeito pensante. O pensamento, o desejo. Por exemplo, desejo a cura. O meu pensamento, o meu desejo visa a um objeto que é a cura. O desejo é o ato, a cura é o objeto. Tá? O objeto não pertence ao sujeito. É algo externo. Por exemplo, desejo o perdão de alguém. O desejo é o ato. O perdão é o objeto. É algo que vem de fora. É algo a ser alcançado. Enfim, o ato de fé é composto do desejo e do objeto do desejo. Então, esse é o primeiro requisito de um ato de fé. Tá? Aí ele vai falar do juízo. Ele vai diferenciar o ato de fé do juízo. No juízo, o objeto está evidente fisicamente. Eu vejo João, meu amigo. Então, no juízo, eu vejo
a pessoa, ou eu vejo o objeto, eu faço um juízo daquilo. No ato de fé, eu não tenho a evidência do objeto, mas aceito que ele exista. No ato de fé, o objeto não está presente, ele está ausente. Então, um exemplo, meu amigo João me diz que Pedro está doente. Pedro não está diante de mim, mas em razão da declaração do João, eu acredito que Pedro esteja doente. Eu acredito mesmo sem ver o Pedro, ou seja, sem ter a evidência do objeto, porque creio em quem declarou. Aí a gente já vai entrar num outro requisito. Então, você tem a diferença entre ato e objeto, aí você tem a diferença entre ato de fé com juízo, e aí você entra num terceiro requisito, que é quem declara, né? A pessoa que está declarando, ela exerce sobre você algum poder, né? Você acredita naquela pessoa, você crê naquela pessoa. Então, é um terceiro requisito, vamos dizer assim, do ato de fé, tá? É bem conceitual mesmo. E olha que responsabilidade desse indivíduo que declara, que tem autoridade, né? Que tem a autoridade. Então vamos tentar fazer uma brincadeira aqui, se você me permite. Claro, Você por favor. tem alguém aqui que é preletor não, nas casas espíritas? O Pedro, eu sei que é preletor. Tem mais alguém que faz preleção aqui ou não? Você imagina você chegar numa casa espírita e tá lá um preletor. É a primeira vez que você chega. Está lá o preletor e ele começa a fazer algumas divagações. Naquele momento, ele é alguém que tem autoridade, né? Ele está investido de autoridade, pelo menos na ideia, na cabeça de quem está assistindo aquela preleção. Então, se ele falar uma coisa ali que não é verdade, ou que está fora do... Ele, ali naquele momento, como um formador de opinião, ele pode disseminar algo que não é correto, né? Então, olha a responsabilidade que nós temos em vários momentos da nossa vida para não passar informações que não são, entendeu? E tem um detalhe, muitas vezes, e eu estou falando para você não aquilo que eu não aquilo que é, mas aquilo que eu gostaria que fosse. Por isso que aí entra muito a questão da ideologia, muito a questão de dogmas, né? Então, eu gostaria que aquilo fosse. Então, eu coloco aquilo não como uma opinião, mas como uma verdade. E aquilo, para as pessoas que estão ali, ele vai acreditar e vai embora esse conceito, né? Então, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos, tanto quanto disseminadores, quanto quando eu estou acreditando em algo. Será que aquilo que aquela pessoa está dizendo é verdade mesmo? Né? Quando a gente pega a primeira aulinha lá, senso comum, ela vai dizer o cuidado que a gente deve ter com aquelas pessoas que são letradas, vamos dizer assim, mas que não são especialistas naquela área. Você quer ver uma coisa? A Gisele é médica homeopata, é isso mesmo, Gisele? Isso. Então, eu falo assim, a Gisele é médica, ela é uma pessoa bem instruída. Ela falou que se eu não colocar 5 sacos de cimento aqui na base da minha casa, a casa pode cair. Espera aí, ela tem conhecimento na área dela. Quando eu falo aqui na área de engenharia, talvez ela já não tenha tanto conhecimento, né? E a gente, às vezes, confunde as coisas, porque a pessoa ela tem um nível razoável, o fulano é doutor, não sei do quê, então eu acho que ele conhece de tudo. Né? Então, tanto eu, quando vou crer em algo, eu tenho que fazer uma verificação, e esse é o crivo da razão, né, Vanessa? Esse é o crivo da razão. Sim. E isso porque você está partindo do pressuposto de que você é uma pessoa responsável, né? E você vai se preocupar com a sua declaração. Naquele momento em que você é um preletor, você tem autoridade ali. E a sua preocupação é em ser o mais isento possível de opiniões próprias, né? De você passar adiante o ensinamento, não é? E o que dirá, então,
das pessoas que não pensam assim, que usam de suas autoridades para manipular, né, para convencer de forma banal ou perigosa. Então, a importância da autoridade, né, e da responsabilidade. Mas, Vanessa, com licença, poderia se estender esse exemplo do Carlos e até mesmo o que você fala, de uma leitura? Então, por exemplo, eu vou ler André Luiz, a coleção de André Luiz, né? É um ato de fé, tudo aquilo que ele está falando ali, não é verdade? Então, se eu estou inclinada a me aculturar dentro do meu norte, para mim, aquilo ali é um ato de fé e que, portanto, para mim é algo de verdade, digamos assim. Eu não tenho como identificar como algo que não seja correto ou que não seja verdadeiro, né? Então, o juízo que lhe passa é um objeto, não é físico, não é físico, mas é uma declaração pela qual eu estou acreditando e que, portanto, eu tenho fé que tudo aquilo que ele está me dizendo é real e que, portanto, eu posso acreditar fielmente. Não seria mais ou menos por aí? É isso, é exatamente isso. Pela Porque autoridade dele. ele tem autoridade, né? A pessoa, ela não adquire autoridade à toa, né? Ela adquire autoridade com base no histórico dela, né? Em tudo que ela representa, né? Por exemplo, Jesus adquiriu a autoridade dele depois de todos os milagres que ele fez, de toda a mensagem que ele passou, não é? Então, quando você lê as obras de André Luiz, você tem um ato de fé, você está realizando um ato de fé, porque você acredita na declaração dele. Ela não é visível para você, ela não é palpável, você não a vê realmente. Então, é um ato de fé, tá? Porque você acredita, você tem a autoridade, você tem a declaração, e você não tem o objeto. Ele é ausente, tá? Então, isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que os requisitos dessa declaração, da persuasão dessas autoridades. Como é que essas pessoas, elas convencem, né? Então, ele apresenta 3 requisitos para isso. Se essa pessoa tem autoridade ou dignidade suficiente para ser crida, né? Então, eu citei o exemplo de Chico Xavier. O Chico, ele psicografou mais de 450 livros. Toda a renda foi revertida em benefício do próximo. Será que só por isso ele já não tem autoridade? Sem falar na mediunidade, em tudo que em tudo que as pessoas viveram ali diante dele e que presenciaram e que foi divulgado, né? Então, esse homem, ele tem autoridade, né? Então, esse poder de convencimento de uma declaração, ele advém da autoridade dessa pessoa, que ela não vem do nada, né? Ela é conquistada, né? O Allan Kardec, professor e intelectual renomado que desenvolveu um método de investigação científica de fenômenos mediúnicos. O trabalho que ele desenvolveu, o método que ele desenvolveu, é absurdo, é grandioso. Ele não tem autoridade para falar sobre a mediunidade? Ele adquire essa autoridade. Você não vai acreditar? Você vai acreditar. Você vai ter um ato de fé com esse homem, né? Então, o segundo requisito é da própria declaração em si. Se ela traduz um absurdo, se ela é lógica, razoável. Então, voltando ao Allan Kardec, né? Declaração sobre a existência de espíritos. Não é absurdo você acreditar em espíritos depois que você vai estudar as obras de Allan Kardec e depois que você vai se aprofundar em todo o estudo que ele fez, em todo o método que ele desenvolveu científico para transformar essas declarações em algo crido, né, crível, né? Então, esse é um dos requisitos também, né? O quanto essa declaração, ela
ela é passível de ser acreditada, né? E a relação entre a declaração e a pessoa, não é? Então, a pessoa, a autoridade, ela cria essa ligação com o que ela está declarando. Ela por si mesma, né? Diante do trabalho que ela desenvolveu, diante do histórico dela, de vida, da dignidade que ela tem. Então, ela constrói essa relação e consegue persuadir as pessoas, né? Então, é o poder do convencimento da autoridade, né? Esses 3 fatores definem o porquê damos ou não damos crédito a uma determinada declaração. A nossa vida é norteada por atos de fé, pois geralmente o objeto é inevidente. Exemplo, no campo religioso, a existência dos espíritos da reencarnação. O objeto é inevidente, não é? Mas nós acreditamos. Quem não é médium, quem é médium acredita porque sente, mas e quem não é? Por que nós acreditamos? Não é? Porque existe uma relação direta entre a pessoa que está declarando e todo o trabalho que ela desenvolveu, ou toda a bagagem que ela tem e tudo que ela traz, né? Então... Vanessa, Oi. esse segundo fator aí, eu acho muito, muito importante quando você está lendo uma coisa. Por exemplo, o exemplo que a Vânia deu, André Luiz. Todos os livros dele, desde o Nosso Lar até o último, ele tem nexo, ele tem lógica, ele não se contradiz, né? Isso vai dando credibilidade. Agora, tem outros livros que você lê alguma coisa assim, primeiro você pega contradições dentro do próprio texto, aí você já começa a ficar com o pé atrás em relação ao que está sendo escrito ali. E tem outras coisas que muitas vezes não tem contradição, mas que você para e fala assim, será que isso é verdade? Será que eu vou acreditar? Por exemplo, eu estava lendo um livro ali outro dia, Harpas Eternas, um livro muito lindo, muito poético e tudo. Aí daqui a pouco ele começa a falar que Jesus é a 9ª encarnação de vários avatares que veio pela Terra, aí começa a citar Buda, Krishna, aí um outro de Atlântida, aí não sei o quê. Aí eu já travo também e falo assim, peraí, não sei se isso dá para acreditar em tudo. Pode ser até que seja verdade, mas eu não posso assinar embaixo de uma declaração dessa, né? Então, mas Eu aí acho é que você usando a sua razão, né? é a fé raciocinada. Você tem Você que, usando a sua razão, é né? aí que você começa a entrar entre a razão e a fé, né? Exatamente. Então, aquela pessoa até pode ter autoridade para alguns, mas não para todos, né? Ela pode ter adquirido alguma autoridade, mas não para todos. De repente, você vai questionar, né? Com Depende muito base no seu conhecimento também e na sua busca, né? E essa razão também, e aquilo que a gente está chamando de razão, também está muito ligado à nossa formação. Sim, Né? a coisa é fora o íntimo, né? Isso, porque muitas vezes, por exemplo, vamos supor, eu li no livro, por exemplo, que Jesus veio, e o dia que ele foi crucificado, ficou tudo escuro, né? Depois da crucificação dele, ficou tudo escuro, e deu um temporal, é isso que dizem os evangelhos. Aí, nesse livro, o cara falava, não foi que ficou escuro, ali era um disco voador imenso que estava parado ali em cima, e que gerou aquela sombra, né? Então, aí a gente já fala, pô, peraí, esse cara agora ele chutou o pau da barraca, né? O que ele está falando já não tem muito sentido. Mas, se eu estou falando isso para um cara que é ufólogo, entendeu? E que acha tudo isso bacana, então o crivo da razão dele é diferente do meu. Do seu. Né? Ele fala, não, rapaz, eu sempre desconfiei disso, até que enfim alguém falou a verdade. Né? Então, assim, é interessante. Por exemplo, eu dou o livro do André Luiz para um cara que é cético, ele vai achar que aquilo ali é historinha. Né? Então, assim, esse crivo da razão, ele passa muito também pela minha formação, pelo meu conhecimento, pela minha bagagem, né? Porque vai ter coisas que eu vou aceitar e coisas que não. Por isso que é muito interessante. Né? E inevitavelmente, você vai acreditar em algo.
porque isso faz parte da sua natureza. Então, você vai buscar aquilo que te... o chapéu que te cabe na cabeça. Isso. Então, se você é ufólogo, se você acredita, você vai acreditar, porque você precisa acreditar, né? Eu vou Faz parte. justificar. Olha, bacana, agora justificou aquilo. Tem uma frase que o pessoal aqui do grupo já enjoou de ouvir, que eu falo quase toda a aula, né? Que fala que o homem trabalha para justificar aquilo que ele pensa. Sim. Né? Então, se eu penso aquilo, eu achei aqui um texto que vai justificar, eu falo, bacana, cara, olha aqui, ó. Até que, enfim, tem alguém que está dizendo a verdade. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado também para não entrar, né? Quer dizer, em qualquer religião você tem que usar a razão. Em Em qualquer qualquer assunto, fé, né? em qualquer assunto, em qualquer assunto. E esse é interessante de filosofar, que você vai além das suas crenças, né? Você começa a questionar até mesmo, peraí, eu estou acreditando nisso por quê? Quem me convenceu antes de que é isso que funciona dentro da minha cabeça e por quê, né? E por que eu acredito nisso? Por que eu acredito no espiritismo, né? Nos espíritos? E por que eu eu sigo o espiritismo e por que eu não sigo o taoísmo? Né? Se você for se questionar, tem algum motivo, mas aí isso aí é muito íntimo, né? Tem a ver com a sua história, que nem o Carlos falou. Você vai, mas em alguma coisa você vai acreditar, né? É um exemplo que eu acho interessante. A gente aqui no Brasil, no Ocidente, a gente não se toca de que 2/3 da população mundial não é cristão, não segue Cristo. A gente acha que o mundo é cristão, né? Mas nós somos a minoria no mundo, né? A religião começou na Índia, né? Assim, os Vedas, eles remontam a 3.000 anos antes de Cristo. Então, os Vedas, eles são muito anteriores a Cristo, ao cristianismo. Então, quer dizer, mas nem por isso é a verdade absoluta, né? A verdade, né? Nem por isso é a verdade. Pode ser uma verdade para uma parte da população mundial, assim como o cristianismo é para outra. É muito legal, né? Mas assim, a tese, né, ou a lógica, ela ajuda bastante nessa crença, né? E é um pouco do que eu havia comentado antes, né, da questão do tempo, de você conhecer. Se a gente pegar, por exemplo, o magnetismo, né, nos primórdios era algo que não era visto e sentido, mas ele estava ali presente. Então, efeitos demonstravam esse fenômeno, né? E isso foi o que contribuiu para que todo o desenvolvimento científico ocorresse. Então, eu acho que assim, esses efeitos, né, essas experiências que cada um sofre, né, no dia a dia ali, também contribui para a crença, né, para a fé. Então, assim, às vezes uma pessoa muito racional lendo André Luiz, ele em princípio não acredite, mas daqui a pouco ele começa a fazer algumas correlações com o que ele já sentiu na vida, o que ele já percebeu, e aí algumas vezes ele consegue encontrar a lógica por detrás daquilo, né? Então, a nossa vivência também, né, aquilo que a gente vive ou sofre no dia a dia, ele também contribui para essa fé, né? Sim, aí porque a vida está em constante mudança. O que eu creio hoje pode ser diferente do que eu venha a crer amanhã, né? Nós somos impactados pela vida. A vida nos leva a ter crenças diferentes, de mudar de crenças. Acho que isso faz parte também. Pode falar. Então, a questão da crença, que eu acho interessante, que às vezes eu, que creio, que eu tenho a minha crença, eu tenho a minha fé,
Mas eu chego num ponto que aí eu acho que até nesse ponto eu me igualo um pouco com que agora virou hoje o tema da aula para mim, a questão da discussão dos meus filhos. A gente quer personificar Deus, né? Então aí chega o ponto da fé, da crença, da fé, que você quer falar, peraí, inteligência suprema, tá, e daí? Mas e aí? Mas e aí? Foi ele? Quem? Ele quem? Ele é Deus? Que Deus? Porque a gente ainda tem também aquela ideia do Deus, do homem, do velhinho. Então, às vezes, me dá que eu chego num ponto que eu falo, ou eu tenho que ter a tal da fé raciocinada, né? Chega num ponto que a minha fé raciocinada fala, não tem que ficar querendo respostas para isso, porque você chega até um ponto que não dá, você não vai ter explicação. Entendeu? Assim, eu penso assim, tá? E às vezes eu sinto que essa é a dificuldade de muita gente de querer essa personificação, entendeu? Porque você quer achar a resposta, quem é Deus? Cadê Deus? Né? Que foi o que eu falei para meu filho. Gente, para budismo, Deus é, né, tudo, não sei se estou falando errado, mas é a natureza, né? Não é isso? Para o budista, Deus Sim, é o tudo. incognoscível, é isso mesmo. Isso. Mas aí é difícil também para você entender, entendeu? Assim, aí eles falam a criação do homem, mãe, isso é criação do homem. E eu entendo eles, porque eu também muitas vezes questiono isso. Claro que eu sei que é inteligência, blá, blá, blá. Porém, eu também chego às vezes nisso e falo, eu não preciso, é a coisa de eu não querer raciocinar também, eu não quero ficar achando respostas. Eu sei e eu creio nisso, e pronto. Entendeu? Mas veja que no Kardec, no Livro dos Espíritos, ele não pergunta aos espíritos superiores quem é Deus. Ele pergunta que é Deus. O verbo é, o verbo ser. Então, assim, quem é Deus? Não, ele fala que é Deus. E aí ele fala toda essa resposta, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, porque a palavra Deus é muito pequena para definir exatamente toda essa energia, né? A gente tem que considerar Deus uma energia suprema e não um ser supremo. Acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que questionar. Mas aí E lá, também, Vânia... Pode falar, Pedro, pode falar. Aí vai daquela situação também. Eu me lembrei daquele livro do José Lázaro Bohlberg, né, que é Oração Pode Mudar a Sua Vida, que ele justamente começa com isso, né, que quando a gente pergunta para as pessoas, né, e muita gente, né, no meio espírita vai dar essa resposta de que a Vânia estava falando, que é a pergunta número 1 do Espíritos. Porém, o que é Deus para você? A sua definição. E muitas vezes a gente, como a Ana Patrícia estava falando, muitas vezes a gente não consegue chegar nessa definição. A gente, por exemplo, eu sinto muito a presença de Deus. Eu tenho um sobrinho que é ateu e você fala, você não sente nada? Não aconteceu nada com você que possa levar você a crer em algo a mais? Não aconteceu nada. E diferente da minha bagagem, da minha experiência, eu pude sentir essa energia maior, porém, se alguém me perguntar assim, né, o que é Deus, a minha definição, a definição de Pedro, ainda está em construção, sabe? Eu me amarro um pouco ainda na definição do Livro dos Espíritos, porém, a minha ainda falta um pouquinho para chegar e eu poder chegar e falar para alguém. Isso aí. E lá na frente, um pouquinho depois, eu acho que uma ou duas perguntas depois, ou na próxima, os espíritos vão dizer que a gente ainda não tem capacidade, né, para entender o que é Deus, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Isso, eu acho que amarra um pouco aquilo que a gente está querendo dizer, né, que a Ana Patrícia falou. Poxa, a gente talvez não tenha ainda essa bagagem para entender o que é Deus, né? Então, a Mas, capacidade... Ana. Desculpa. Eu gostei também da pergunta que você fez, Carlos. Em que acredita o agnóstico? Talvez eles também não tenham capacidade de explicar. Sim, sim.
Porque o agnosticismo, né, o agnóstico vem de gnose, né? Gnose é conhecimento. Então, o que é o agnóstico? Eu desconheço. Agnóstico não é ateu. A gente confunde as coisas, na verdade, né? uma amiga minha uma vez falou assim, simplista a explicação dela, né? Ela falou assim, eu duvido, como é que é? Eu não acredito, né? Eu duvido, até conseguirem me provar. Eu achar a prova, eu conseguir ver, eu enxergar que é aquilo. Como? Não sei. Aí eu até brinco com os meus filhos, eu falo, sabe quando vocês vão acreditar numa coisa, numa força divina? O dia que alguém ficar doente, eu fico assim, né, brincando com eles, né? Alguma coisa que você vai ter fé e você vai pedir com fé e alguma coisa. Aí ele fala, será, mãe? Então eu acho assim, interessante isso, porque às vezes as pessoas têm muita certeza. Eu tenho um amigo que ele é super. Eu falo que ele é o agnóstico mais cristão, mais generoso, mais assim, religioso que eu conheço, porque ele é super, ele faz tudo. Mas ele fala, no fundo, eu acho que ele acredita em alguma coisa assim, só que ele fala, ele tem 80 anos, e ele fala, eu não me convencia disso. E ele é estudado, ele lê, mas é interessante isso aí, eles querem ser convencidos, né? Eu não tenho a capacidade de conhecer. Então, o agnóstico é isso, é aquele que desconhece. E só para fechar isso, para não entrar muito na hora da Vanessa, o ateu é aquele que não acredita no Deus do Antigo Testamento, que aquilo lá é teísmo. A doutrina espírita não é teísta, ela é deísta. Tá? E se você for no dicionário, o Kardec fala, nós somos deístas, que não é aquele Deus, o velho de barba branca. É um outro Deus, essa causa primária de todas as coisas. Então, se você for lá no Aurélio e perguntar e pesquisar o que é deísmo, ele vai dizer, é uma forma de ateísmo. Entendeu? Então, olha que salada que a gente entra, né? Mas vamos lá, Vanessa, continua. Deixa eu só falar uma coisa, que é assim, me perdoe a minha intromissão. Mas até o cachorro está latindo já. Tá querendo... Não, vou ser rápida, não vou ser prolixa. Mas, assim, se a gente fala que é Deus, causa primária de todas as coisas, então, se a gente for considerar não a definição de Deus, mas o efeito que ele nos dá, talvez seja muito mais interessante. Porque, por exemplo, se eu olho o céu, meu Deus, como é que foi feito esse céu? Se nós formos considerar todos os planetas, na verdade, nem todos os planetas, mas sim todos os mundos e todos os universos. Opa, como que surgiu todos esses universos? Porque temos a humanidade está em vários mundos, superiores ou inferiores, e não foi os extraterrestres que fizeram todos os mundos, porque os extraterrestres também vieram de uma origem. Então, eu acredito fielmente, na medida do possível, que se eu for considerar não a causa de todas as coisas, mas o efeito que essa causa deu, os mundos, o universo, os planetas, as humanidades, alguém fez. Sim. E quem fez? Não é? Porque os extraterrestres não poderiam fazer todas as humanidades, como também nunca poderiam ter criado todos os universos e mundos. Eles também foram criados. E quem foi? Eu acredito que essa racionalidade poderia nos ajudar em alguma coisa. Mas eu acho que essa questão de quem que a Bíblia fala, né? Criou o céu, a terra, aí que começou a confusão toda na cabeça do ser humano, porque é a coisa do quem, Deus fez, né? Daí a gente personifica como alguém, uma pessoa super, né? O problema é o velho de barba branca, é esse cara que está trazendo o problema para gente. Só fechar, Ana, até a matemática, que é a nossa ciência mais exata, ela tem axiomas. Então, não é tão exata assim. A gente precisa de algumas definições que a gente não compreende para conseguir deixar ela exata, tá? Isso aí. Tudo isso que vocês estão falando, que nós estamos falando, que representa o ato de fé, realmente é muito difícil, né? Porque você pensa, você tem, que é esse próximo slide, você diz que você tem a ausência do objeto,
né? Então, o objeto, ele está em outro lugar, ou ele está em outro momento no tempo, ou excede a capacidade do meu entendimento. Então, o ato de fé, ele está diretamente relacionado com essa falta de capacidade de entendimento. E não é só para mim, para você, é para todos. Quando essa falta de capacidade de entendimento, né, de uma verdade, né, de Deus, ou de Jesus, ou seja de que força for, se ela está absolutamente ausente, como é que eu vou ter certeza? Né? Então, essa é uma das características do ato de fé. Ela atinge a todos igualmente. Ninguém tem esse entendimento. Estamos todos nessa busca. Então, quando eu me questionar por que eu tenho fé, né, se eu não vejo, se eu não tive nenhuma comprovação, por que eu tenho? Esse é um ato de fé. Né? Ele ultrapassa a capacidade de entendimento. É simples. Né? É simples. A gente que às vezes complica um pouco, mas é isso. Vanessa, eu acho importante um ponto também, que ter fé é uma coisa inerente de ser humano, né? Um cachorro, um macaco não tem fé. Isso é um atributo somente do ser humano que consegue fazer esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Esse tipo de raciocínio. É uma das teorias do Harari. 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 Yuval, né? Yuval Noah Harari. Eu estou com o livro dele aqui, inclusive. Então, é inerente. Eu entendo que isso seja uma verdade. É inerente. Diante de todas as provas que a gente tem, o ato de fé é inerente a nós, seres humanos. Eu vou acreditar no que eu quiser. Né? Então, aqui falando sobre essa nossa incapacidade de entender. Né? Então, eu trago um exemplo dos milagres de Jesus. Né? Então, Jesus curando o leproso. Aqui você percebe que o leproso fala: Senhor, se quiseres, bem pode tornar-me limpo. Né? Aqui estão presentes os requisitos do ato de fé, né? Desse homem e de todos nós que acreditamos nos milagres de Jesus. Então, é o desejo da cura, é o objeto que é a cura, né? Então, é o meu pensamento desejando aquele objeto. É a ausência absoluta do objeto. A cura, ela é ausente. Eu não sei se eu vou ter, eu não vejo a cura. A revelação de que aquele homem é capaz de curar. Eu acho que eu pulei um. Não, tá certo. A revelação de que aquele homem é capaz de curar. Né? Então, Jesus, diante de toda a sua bagagem, de toda a sua postura de vida, ele tem essa autoridade. Né? Então, as pessoas creem nele. E o objeto absolutamente ausente, né? Que é o não entendimento do que é esse milagre. Será que nós somos capazes de fazer esse milagre? Todos nós? Em que medida uma pessoa é capaz de fazer um milagre? Isso a gente não entende. Mas a gente crê. Isso é um ato de fé. Né? Então, é muito bonito isso, né? Eu acho que tem uma beleza por trás do ato de fé. Né? Aí, gente, deixa eu ver aqui se já... A aula vai ter que horas, Carlos? Até 9h30, é isso?
9h30. 9h30. Agora vem o item 10.7. Eu não sei se eu continuo apresentando os slides ou se a gente volta à leitura, porque agora entra uma parte mais reflexiva, né? Eu vou apresentar esse aqui, e aí no próximo a gente volta à leitura para poder ter a participação de todos. O que você acha, Carlos? Tranquilo, você que sabe. Pode Tá. da maneira que você achar Tá. melhor. Tá. Então, aí vem a fé defendida pelas religiões, né? Buscando explicações. Como explicar os milagres de Jesus? Nesse contexto surge a Bíblia, considerada um texto sagrado, né? A fé católica está embasada na Bíblia. A fé islâmica está baseada no Corão ou Alcorão. Portanto, no contexto religioso, a fé se traduz pela fidelidade a uma determinada religião. Nesse capítulo, nesse item 10.7, ele vai fazer uma relação entre as escrituras sagradas e a nossa fé, né? Que nós precisamos dessas escrituras sagradas como explicações para esses fenômenos, como explicação da nossa fé. Então, todas as religiões vão trazer as escrituras. Então, para o cristão é a Bíblia, né? Para o muçulmano é o Alcorão, né? Você tem os Vedas para os hindus, indianos, hinduístas, né? Então, e assim sucessivamente. Então, são as escrituras sagradas. E aí, eu trouxe aqui a figura do Alcorão, né? E eu peguei aqui na internet, eu pus aqui a fonte, uma explicação sobre o Alcorão, né? Que é justamente um livro sagrado. É o livro sagrado do Islã. De acordo com a tradição muçulmana, Maomé, aos 40 anos, recebeu a visita do arcanjo Gabriel e este lhe fez revelações acerca da existência de um único Deus, Alá, e que Maomé, assim como Abraão, Moisés e Jesus, eram dos seus profetas, tendo como principal missão a divulgação da palavra divina entre os homens. Então, isso está nessa escritura, está nesse livro sagrado. As pessoas acreditam, porque está num livro sagrado, é um ato de fé, né? Esses ensinamentos foram reunidos e compilados no chamado Alcorão, que em árabe significa recitação. Consiste na manifestação de Deus através das revelações do profeta. Então, revelações de um profeta, alguém com autoridade, que traz uma profecia, que traz uma revelação, na verdade, né? Em que constam os dogmas religiosos, as bases éticas e morais do Islã, servindo como um modelo de conduta de seus fiéis. Né? Então, só para complementar, e agora a gente pode falar sobre a fé raciocinada, né? Pode ler, que eu acho que é interessante a leitura do item 10.8. Né? Se alguém pudesse candidatar. Eu posso ler. A fé raciocinada. A doutrina espírita propõe um conceito diferenciado de fé em relação àquelas propostas pelas religiões. Estas, assim como a academia, enfatiza a impossibilidade da coexistência fé e razão. A doutrina espírita mostra a possibilidade delas andarem juntas e de até se complementarem. Quando se fala em fé raciocinada, existe um caminho proposto. O objeto da fé deve se sujeitar a uma análise racional e lógica. O objeto do ato de fé, tratando de proposições vindas de declarantes assumidos como autoridades, santos, profetas, passam pelo crivo da razão.
dogmas e doutrinas também devem ser expostas a essa análise. Deve existir uma coerência entre os diferentes princípios para formar uma estrutura consistente. Fazendo uso somente da razão, podemos analisar a doutrina espírita, seus princípios, sua logicidade, vindo comparar esses aspectos com as das demais religiões. Continua? Vou só fazer um comentário sobre a fé raciocinada, que ela é trazida pela doutrina espírita, né? Então, quando você se debruça sobre os livros espíritas e vê todo o trabalho feito por Allan Kardec, o quão racional ele foi, né? E essa mensagem foi passada, né? E hoje a gente está aqui falando sobre isso e a gente tem isso como princípio, né? A buscar questionamentos sobre aquilo que é apresentado, né? Então, acho que esse é o ponto mais importante do capítulo, que é você se questionar, você procurar explicações racionais, que embasam toda a obra do Allan Kardec, né? Então, aqui eu faço um exemplo comparativo, com o Alcorão, né? Se você for ver lá no Alcorão, o que ele traz, né? Ele traz os dogmas, ele traz a moral, ele traz a ética, e os muçulmanos seguem aquilo sem questionar. Não é possível questionar. É muito diferente do Livro dos Espíritos e de outras obras que a gente estuda, em que nos é dada essa possibilidade, até não só é dada, como é fomentada, né, de alguma forma exigida que a gente pense, né? Então, esse é um aspecto importante que está ligado com a fé, né? Os dois estão juntos, a fé e a razão. E por isso que a gente está debatendo, né? É por isso que a gente está debatendo, porque a gente usa a razão. Eu acho que é importante também a gente colocar o contexto, né, dessas religiões na história, né? Na época, o Estado ele não era laico, né? As religiões era muito misturado, né? A sociedade e a religião. E eu vejo que essas religiões, né? Esses ensinamentos muitas vezes serviam de leis mesmo, leis civis, para você conseguir controlar aquele número de pessoas, para adequar o comportamento da sociedade em si, né? Então eles se misturam muito e eu vejo que já no período mais moderno, né, onde teve a fase do racionalismo, né, que foi a fase ali de Kardec, vários foram os pensadores que questionaram a religião e trouxeram a razão para dentro da religião, né? E isso trouxe também modificações nas próprias religiões tidas como antigas ali, né? Você pode ver que o próprio catolicismo, né, ele sofreu mudanças por conta desses questionamentos e tudo. Houve a ruptura de religião e Estado, então houve várias coisas ali, né, que nos traz para essas mudanças que a gente encontra hoje, né?
Mas eu acho que é importante a gente pensar também, né, que esses livros sagrados, eles não deixam de ser, para a época, as suas leis, vamos dizer assim, as suas leis civis, né? Aí eu faço uma pergunta. A fé raciocinada, o espiritismo, não tem dogmas? A gente pode questionar a reencarnação, a lei de causa e efeito, até mesmo o Pentateuco de Kardec? Eu entendo que você pode questionar. Eu acho que você pode questionar. Essa é a proposta, mas você precisa procurar meios de confronto com o que está nesses livros. Né? Eu acredito que não são dogmas. Né? Eu acredito que são experiências que foram estudadas metodicamente, cientificamente, e que trouxeram uma conclusão, não é? Então, eu acredito que se você quer questionar isso, e você tem base para refutar ou para contrapor, eu acho que a doutrina espírita abre essa possibilidade, sim, para você. Eu diria até mais, Vanessa, assim, não só pode como deve, né? Eu vejo que isso são modelos que né, eu até falei em aulas anteriores, né? Nós seres humanos, nós montamos as nossas lógicas em cima de modelos onde ele se encaixa e a gente repete as coisas e ele continua se encaixando de acordo com essas variáveis que a gente está analisando. Se a gente consegue enxergar de uma forma diferente e consegue criar um novo modelo onde existem outras variáveis e que ele se complementa, eu acho que a gente está chegando mais próximo da verdade. Né? Então, eu dou um exemplo aqui, né, que seria o modelo físico newtoniano e o modelo moderno de Einstein. Né? Então, o modelo newtoniano não está errado, ele tem as limitações dele. O modelo de Einstein, ele é mais completo. Ele, além de englobar o newtoniano, ele expande para outras fronteiras. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre questionar. Não existe a verdade e a gente tem que estar em busca desse modelo mais perfeito. Perfeito, perfeito. Não é ele mesmo que fala que que prevalece a ciência, né? No caso da ciência, né? Do estudo científico, né? Metodológico. Então, eu acho que ele abre essa liberdade justamente do raciocínio, da procura da verdade. Se houver outro ser iluminado com essa incumbência de trazer uma nova metodologia e que se sobreponha ou que renove a que já existe, né? Ou outras pessoas, não uma pessoa, mas outras pessoas que tenham esse intuito, né, de fazer essa pesquisa, e tá cheio de gente que faz isso, né, no mundo, e que traz coisas novas, né, sobre a mediunidade, sobre o mundo espiritual. E se é algo metodológico, científico, eu acho que a gente pode depositar confiança naquilo, não é? Assim como depositamos confiança no Allan Kardec. E só lembrando que, assim, dificilmente os modelos nossos não têm premissas ou axiomas. Então, às vezes, a gente tem que partir de que algo é verdadeiro para conseguir comprovar aquele modelo. Porque o nosso raciocínio, a nossa inteligência, ela não cobre 100% das coisas. Então, de novo, quando a gente consegue quebrar uma premissa dessa, né, um axioma desse, normalmente a gente consegue alcançar um degrau a mais no nosso conhecimento. Então,
o espiritismo ele também tem as suas premissas e seus axiomas. Então, a partir do momento que a gente conseguir quebrar, nós vamos dar um passo a mais. Por exemplo, a existência de Deus, a existência do Espírito, né? Se eu quebro isso, então quando eu vou conversar com um cara que é materialista, ele fala, mas eu não parto da premissa de que exista Espírito. Então, tudo aquilo que você construiu dentro do Espiritismo, para ele, não vale, né? Então, assim, tudo vai ter algumas premissas. Partindo dessas premissas, beleza. Então, aí dá para a gente... Né? É complicado, né? Assim, é complexo, né? É muito complexo, né? Porque para nós que estamos aqui dentro da doutrina espírita, para nós era a coisa mais lógica, mais racional possível, né? Mas quando a gente vai conversar com pessoas de outras crenças, de outras... Vai explicar isso para um muçulmano, por exemplo. Para ele, a gente está viajando na maionese, né? Não tem... Mas aí a gente entra de novo naquilo que nós conversamos no começo, que Isso, exatamente. Você acredita no que você quer acreditar. E o que é bacana? Então, eu vou conversar com um muçulmano, né? Eu vou saber tudo sobre a religião dele, e não que ele me convence, mas agora eu vou saber por que ele adota certas posturas. Eu vou entender as posturas dele. E aí eu passo a utilizar a empatia com esse cara e passo a me dar melhor com ele. Porque agora eu sei por que ele pensa assim. Sim. Aí fica bacana, né? E mais, hein, Carlos, porque eu adoro conversar com meus amigos ateus ou com pessoas de outra religião, porque às vezes essa conversa te abre novos conhecimentos, novos entendimentos que contribuem para todo esse modelo que eu estava falando aqui, né? Isso, exatamente. Então, é muito legal. O conhecimento, ele não cessa nunca. É uma atitude, na verdade, inteligente. Sim. A bem da verdade é isso. É uma atitude obrigado, Vânia. Obrigado. Quem pode ler o item 10.9? Só para a gente... É um texto interessante também, vale a pena a leitura. Eu leio. A fé em Deus, a lei da adoração. A fé em Deus é um caso interessante de fé que convém ser refletida e analisada. A fé em Deus pode ser considerada por uma cultura como sendo algo normal e até natural, algo por todos admitido. Quando alguém nega sua existência, é tido como diferente e se forma um preconceito que incide sobre o indivíduo. Por vezes, não existem nem argumentos para essa rejeição. Estabelece-se o preconceito, e os argumentos que possam vir a existir são totalmente infundados, chegando às raias do ridículo. Entretanto, a cultura popular está na vanguarda dos preconceituosos. O descrente, por sua vez, apresenta ou um ato de rebeldia contra a cultura, ou se fundamenta no positivismo ou no cientificismo. As cogitações filosóficas são poderosos instrumentos sobre a existência divina. Podem argumentar contra ou a favor, mostrando que os favoráveis são os mais condizentes e consistentes. Os espíritos superiores responderam a Kardec que o sentimento de adoração é inato ao homem. Todos os povos o possuem. Também afirmam que a verdadeira adoração está no coração e não necessita de manifestações exteriores. Eles também não recomendam a vida contemplativa, pois o homem deve exercitar sua vivência na vida de relação. É na vida de relações que ele porá em prática sua forma de ser e é nela que ele se aperfeiçoará. Outro aspecto que eles levantaram foi sobre a prece. Dizem que ela deve ser dita pelo coração e que até não necessita de palavras, mas quando pronunciadas não devem ser mecânicas, devem brotar do coração. Guerras santas são deformações que as religiões proporcionam, tendo a fé como pano de fundo.
Eu acho que o mais importante desse item é o que os espíritos superiores falaram, né, ao Kardec, que o sentimento de adoração é inato ao homem. Todos os povos a possuem. Que vai ao encontro do ensinamento do livro Sapiens, né, de uma das teorias, que nós vamos acreditar em ficções, nós vamos criar e acreditar em ficções. Né? Então, aqui você tem a explicação espiritual, isso é inato em nós. Ela complementa, eu vejo dessa forma, como um complemento à posição científica. Né? Mas se eu não quiser acreditar na posição espiritualista, eu não vou acreditar, eu só vou acreditar Mas eu vou acreditar em algo, eu vou ter fé em algo. Então, eu acho que esse é o cerne aqui, né, do capítulo todo, né, que é o ato de fé, que é a fé. Então, ele fala da lei da adoração. Todos os povos acreditam num Deus, todos. Então, eu coloquei alguns exemplos. Para nós cristãos, é Deus. Para os hindus, é a verdade absoluta, o Brahman, incognoscível para o homem. Somos todos parte de uma inteligência divina. Né? Eles têm também os textos sagrados deles, que são os Vedas. A inteligência suprema se manifesta através da tríade Brahma, Vishnu e Shiva. Então, existe um Deus para os hindus, né, que é o Brahman. Os adeptos do budismo acreditam numa existência para além da roda da vida, que é o nascimento, o crescimento e a morte. Como se nós vivêssemos uma roda, nós nascemos, crescemos e morremos, e em algum momento, se nós atingirmos a iluminação, você sai dessa roda da vida, você atinge um grau para além disso. Acreditam, então, numa força suprema, né, que é incognoscível, ou seja, a nossa capacidade não alcança o que seja isso. O taoísmo, que é chinês, acredita numa força motriz por trás de tudo que existe. O shintoísmo, Japão, culto ao kami, que pode ser explicado como um poder divino que está na natureza e em todas as coisas, até nos objetos. Né? O kami está presente em tudo. Não recomendo a vida contemplativa, pois o homem deve exercitar a sua vivência na vida de relação. Mais uma vez, os espíritos falam do animal social que nós somos, que é trazido também na teoria. Nós somos essencialmente sociais. Então, mais uma vez, complementa a ciência, né? Então, acho que é isso, gente. Acho que podemos ler aqui os benefícios e os malefícios da fé. Quem se habilita? Eu posso ler. Os benefícios e malefícios da fé. Apesar das diferentes formas de entendimento do que seja a fé, esta pode resultar em grandes satisfações por parte do homem. Ela é capaz de grandes mudanças na vida humana, mudanças de hábitos para outros mais salutares. Pode fazer o homem se afastar de vícios e até em reduzir defeitos. Por outro lado, a fé, chamada de cega, à margem da razão, pode se transformar num fanatismo com dimensões incalculáveis, obsessão que pode prejudicar o próprio fiel ou toda a sociedade. Tem como consequência também a escravização do homem, fazendo com que os seus procedimentos beneficiem outros que agem com propósitos financeiros ou com propósitos de projeção e poder. Ele repete a questão da fé raciocinada. Né? Se você for um fiel crente, sem
inocente, né? Você pode cair numa manipulação, né? Você pode ser vítima, né, de alguém que se diz autoridade. Esses seriam os malefícios. Agora, os benefícios são você procurar saber o porquê, né, daquele ensinamento espiritual, né? Aí, no item 10.11, ele fala da fé apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, mais uma vez, com seu bom senso, espírito sintetizador e conceitual, apresenta no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo uma explicação muito própria da fé, mostrando sua origem, seu objetivo, seus benefícios, conectando aos ensinos crísticos. Afirma-nos que para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Afirma também que a fé cega, além de produzir fanatismos, pode levar a grandes incertezas e desilusões. Então, tá tudo lá, né? Tá tudo lá no Evangelho. Tudo isso que foi dito. E a conclusão, antes de falar da conclusão, só queria responder a pergunta aqui da reflexão, né? Que ele fala, seria a crença no Papai Noel seria um ato de fé? Não, né? Porque não estão presentes os requisitos do ato de fé. Todos os requisitos. Por exemplo, o Papai Noel ele não tem autoridade, né? Então, se você for ver os requisitos do ato de fé, não estão presentes. O príncipe encantado seria algo que demonstre um ato de fé? Não, porque o príncipe encantado, você pode estar vendo ele, né? O seu príncipe, você está vendo ele ali, então você crê que ele possa ser seu. Então, também não é um ato de fé. Agora, o profeta Elias não morreu e subiu aos céus, numa carruagem de fogo. Esse eu entendo que seja um ato de fé, porque ele está na Bíblia, está no Antigo Testamento, ele está no Novo Testamento, né? Ele está numa escritura. Então, respondendo aqui o questionamento da reflexão, eu entendo que seja um ato de fé. Esse caso do Elias aí fica mais perto, fica mais crível, né? A questão do disco voador aí que o Carlos tinha contado lá no início, né? Essa carruagem de fogo aí pode ser algo. Isso, Aí dá para induzir, né, esse tipo de raciocínio, né? Ô, Vanessa, agora vamos pegar o exemplo do Papai Noel, né? Não vai dizer que não existe, Fabiano. Não vem não, hein, cara? Então, quando o seu pai, que é alguém que tem né, no qual você tem um respeito ali, que você tem uma crença, ele fala que existe o Papai Noel e ele é um objeto que não está, né? E de certa forma existe um desejo, né, de você criança para ver, ele encaixaria nos requisitos da fé. Você, enquanto criança, que acredita na autoridade que é o seu pai, nossa, perfeito. Mas depois você vai ter a fé raciocinada e vai buscar a verdade e vai ver que ele não existia. Mas, Vanessa, você sabe que quando a minha filha era criança, eu fiz questão de trabalhar essa fantasia com ela, porque eu acho extremamente saudável, não é? E ela, ao longo da primeira infância dela, ela vibrava. E eu e o meu ex-marido e família fazíamos de tudo para elaborar uma situação que o Papai Noel estava ali, e foi uma das memórias mais felizes que ela teve. Até que chegou um ponto, né, no primeiro ano, um desgraçado de uma criança chegou lá e começou a gozá-la, né? Imagina, isso não existe. E vai a professora dela, na primeira infância, e começou a gozar da menina por conta disso. A menina veio, a Júlia veio para casa chorando, extremamente decepcionada e frustrada. E aí, papai, e isso aqui. Aí o João,
que muitas vezes demonstrou uma sapiência muito legal, falou: filha, você acredita que Papai Noel existe? Acredito. Então, se você acredita, ele existe. Até que ao longo da sua primeira infância, ela foi se desfazendo por si dessa fantasia. Mas eu achei incrível ele chegar e dizer: você acredita que Papai Noel existe? Isso leva a uma outra... Sabe assim, se você acredita, então ele existe. Então deu a ela o poder de escolha, entendeu? Que fez com que ela, de uma certa forma, não ficasse dolorida ou sofrida porque vieram estímulos externos para acabar com aquela fantasia dela. Então eu acredito que, baseado no questionamento do capítulo, a gente tem fé naquilo que realmente a gente acredita. Ao longo do tempo, com a nossa aculturação e autoconhecimento, né? Porque a gente tem que ter conhecimento e autoconhecimento, que é um ciclo eterno, a gente vai tendo fé, sim, naquilo que a gente acredita. Veja, se você pega um copo d'água e ali você fala: aqui tem o remédio que eu preciso, ali vai ter o remédio que eu preciso, né? Se a gente for considerar, por exemplo, cirurgias espirituais, agora mesmo eu falei para um amigo meu: amanhã vai ter cirurgia espiritual, você não se esqueça de colocar o seu copo dali, porque ali vai ser colocado o remédio fluidicamente falando. Ele é uma pessoa extremamente aquém da minha doutrina, mas ele precisa, então ele acredita e tem a fé. Tá ok, Vânia? Pode ficar tranquila que eu não vou esquecer da água. É a escolha dele acreditar. Então eu acredito muito que vai dentro deste prisma de racionalidade. E eu pensei o seguinte: será que todos nós não somos crianças? Porque nós ainda não atingimos um grau de maturidade suficiente para superar as nossas crenças e chegar na verdade, né? Até que, em que medida nós não somos crianças também? Existem muitos Papai Noéis que a gente acredita. Exato, perfeito. Eu vou revelar que eu acredito no Papai Noel. E a Vânia, fechando o que a Vânia falou também, lembrando que Jesus sempre dizia, né, depois de uma cura, ele falava: a tua fé, né, te salvou, a tua fé te curou. Então, a fé é uma ferramenta muito importante, porque à medida que eu acredito que aquilo... por exemplo, eu peço, por exemplo, para um de vocês fazer uma próxima aula. Aí, se você não acredita que é capaz, acabou, você não vai fazer. Se você acredita que é capaz, não significa que a aula vai ser boa, mas significa que você já tem condições, pelo menos, de encarar esse desafio, né? Então, é por aí, né? Então, essa fé que a gente vai ter muitas vezes em Deus, em nós, na espiritualidade, ela é muito importante, sim. E quando o Kardec coloca para a gente aqui essa fé raciocinada, e é claro que essa razão, esse raciocínio em cima da fé vai depender muito da nossa formação, é importante para que a gente não saia acreditando em tudo que é Papai Noel por aí, né? Alguns a gente vai ainda acreditar, né? Alguns a gente ainda acredita. Mas a gente possa ir selecionando esses Papais Noéis aí, para também não ficar acreditando em tudo que é historinha, né? Que contam para a gente, né? Mas dando a evasão no seu raciocínio, Carlos, eu disse isso para o meu amigo, né? Você vai passar por uma experiência que você nunca vivenciou, mas 90% daquilo que possa vir a acontecer vai da tua fé, e vai daquilo que você acredita, e vai daquilo que você pensa. Portanto, não jogue qualquer cura que possa vir a acontecer porque Deus quis e porque Deus quer. Não, Deus quis, Deus quer, não. É aquilo que você quer ou aquilo que você acredita. E nessa questão de você ter falado fé em nós, é extremamente importante essa questão de fé em nós. Porque ao longo da minha vida, numa circunstância onde eu estou separada, eu muita coisa não fazia, muita coisa não tinha noção. E quando me separei, que me deparei em várias realidades, eu falei: eu faço, eu posso, eu acredito que eu consigo. E quando a cada circunstâncias que eram novas para mim, estando eu sozinha, eu falei: caracas, eu consigo, caracas, eu consegui. Porque era a minha fé. Não, calma aí, Vânia, você vai lá, faz, tá tudo certo. E isto faz a gente crescer e ter a coragem
de assumir a realidade. Eu acho que não é só fé no invisível, mas a princípio e primeiramente fé em nós mesmos. Tanto que a ciência, o que que a ciência faz? Ela não dá o placebo, né? O que é o placebo, se não algo que mexe com a minha fé, de uma certa forma? Na sua crença, né? Com a minha crença. Então, E tem placebo que cura, hein? Opa! Muito, muito. Né? Eu ouvi dizer que tem umas vacinas aí até que são placebo, hein? Cuidado com a gente não. Mas dentro do estudo das vacinas, teve os placebos e teve quem se curou com ele. Então, isso. Mas, Fabiano, nos testes são colocados placebo. Né? Sim. Aconteceu exatamente isso numa vivência da minha filha, aos 3 anos de idade, que ela precisava tomar benzetacil, e ela estava desesperada. Na primeira injeção, ela foi no prontil, a enfermeira foi lá, catou a injeção, enfiou no bumbum dela, ela saiu de lá aos prantos, neurótica, chorando, e aí eram 4 injeções. Na segunda, meu ex-marido falou assim, fique tranquila, porque eu vou chegar no prontil e eu vou dizer à enfermeira que é para colocar guaraná na sua injeção, você não vai sentir nada, o efeito vai ser o mesmo. Verdade, papai? Verdade? Fique tranquila. O que aconteceu no segundo dia? Eu estava com a minha filha no colo, na frente do prontil, esperando o João chegar para poder falar com a enfermeira. E aí, enquanto eu esperava, a Júlia dormiu no meu colo. Dormiu no meu colo, fui direto falar com a enfermeira. Eu falei assim, olha, a minha filha, ela está extremamente assustada, ela tem que tomar uma benzetacil, meu marido vai chegar, vai entrar dentro desta sala e vai dizer a você que você tem que colocar guaraná na injeção dela. Não, eu não faço isso de jeito nenhum, porque eu não vou mentir para a criança. Assim, você vai fazer isso. Aí ela até falou assim, não, mas acontece que eu estou estudando psicologia, e essa de estudar psicologia diz que a gente não pode mentir para a criança. Assim, meu bem, se você é estudante, eu sou psicóloga, você vai trabalhar com autossugestão com a minha filha? Sim. Aí eu voltei para a porta do prontil, veio o meu marido correndo lá do fundo, catou a Júlia no colo, colocou o colo no colo assim, aí ela pegou, acordou, ela falou, fica bem, filha, nós vamos pedir para a enfermeira colocar guaraná. Aí ele colocou ela na maca e falou para a enfermeira, por favor, não se esqueça de colocar dessa vez guaraná na injeção da minha filha, e não é mais o remédio do prontil, do benzetacil. Ela virou para dar o bumbum, ela ficou quietinha, belezinha, fomos embora, e ela falou, foi mesmo guaraná, pai? Foi, filha. Só aos 7 anos de idade que ela escutou a gente conversar isso com um casal de amigos, que ela descobriu que, na verdade, era uma autossugestão, para que esse placebo que você disse. Aí ela veio falando, quer dizer, então, que não era verdade? Não era guaraná? Não, meu amor, agora você sabe que aquilo ali a gente teve que fazer para você não sofrer. Mas eu acreditei, eu sei que você acreditou. Então, você veja como é real isso aí, né? A gente, pelo menos, eu fiz a minha filha entender que a sofreguidão a gente faz alguma coisa para que isso não acontecesse. E pronto, foi curada, e até os 7 anos de idade, ela achou que ela foi curada não pela benzetacil, mas pela guaraná, que foi colocado na injeção. Psicologia infantil. Eu vou fechar aqui dizendo o seguinte, a nossa condição espiritual, o nosso equilíbrio espiritual, ele é responsável por muito mais coisas do que a gente imagina. Entendeu? Muito mais coisas do que a gente imagina. O meu sucesso em determinadas áreas, no casamento, no trabalho, na vida de um modo geral, ele está muito ligado ao meu equilíbrio espiritual. Se eu estiver bem equilibrado espiritualmente, eu sou um bom companheiro de trabalho, eu tenho mais possibilidade de ser um bom marido, de ser... Né? Então, quando a gente tem fé, utiliza essa fé de uma maneira bacana, né? E faz com que isso tenha realmente uma eficácia na nossa vida, e o resultado lá na frente vai ser comprovado com certeza. Vanessa, obrigado pela participação, foi excelente a tua aula. Obrigada, eu não que repara, agradeço, gente. Não repara que o povo fala demais aqui, tá? Mas assim que é bom, eu gosto. Porque isso dinamiza. Essa foi para mim, mas está tudo bem. Essa foi para mim. Acho que para todo mundo. Foi maravilhosa a sua experiência compartilhada. Foi muito bom. Foi ótimo, parabéns, viu? Adorei. Obrigada. Nossa, muito boa.
Obrigada, obrigada. Só lembrando que a fé é um sentimento de dentro para fora, certo? Com certeza. Vamos trabalhar aqui. A fé não se prescreve, né, Fabiano? Isso aí. Isso aí. A fé não se prescreve, ela vem de dentro para fora. Quem gostaria de fazer um encerramento para a gente? Eu gostaria. Beleza, muito bom. Primeiro, agradecer ao Carlos, aos demais dirigentes pela oportunidade de aprofundamento no tema. Agradecer aos amigos, colegas aqui presentes pela generosidade, pela paciência, pelos questionamentos. Agradecer a espiritualidade por esse momento de aprendizado, de troca, de novos conhecimentos. Desejar a todos uma boa noite, um bom fim de semana, com muita paz, tranquilidade, muito amor e coisas boas. Obrigada. Eu que agradeço, a turma toda agradece, e que fique o convite para todos. O Marcelo, que está quietinho ali, também é um dos que vai fazer uma aula com a gente, tá? E ele disse aqui que a fé não costuma falhar, né? Ele parafraseando aqui o Gilberto Gil. E a gente espera você também, Marcelo, e a todos aí, tá? Que queiram, vai ser muito legal. Não tem bicho-papão aqui, todo mundo está muito, muito aberto, né, a isso, e que a gente vai, que todos nós possamos continuar aí aprendendo e adquirindo gosto aí pela filosofia. Bom final de semana para todos. Tchau. E até a próxima semana. Obrigado, gente. Obrigado, Vanessa, mais uma vez. Desculpa falar demais. Boa noite. Estão todos Bom, desculpados. Vanessa, muito bom. Final de semana. Beijo, amores. Deus Beijos. te abençoe. Beijos em todos. Tchau, tchau.